Pietra chegando. Pessoal, boa noite para vocês. Espero que estejam bem, estejam prontos para esse aulão de hoje. Vai começar aqui. Queria me apresentar para quem não me conhece. Sou o professor Rodrigo. Pode me chamar de Cabide. Sou professor de física aqui do curso, né, do Magos da UERJ. E hoje separei 2 tópicos que eu quero falar com vocês, né, que eu estou assim achando muito que vai aparecer nessa prova. A gente vai falar dos pontos mais importantes para essa provinha que está chegando, tá? Pessoal, lembrando aqui, ó, ganhar lá a lista de exercícios está muito boa, né? Você printa, você tira um print da aula, qualquer momento da aula, você printa, posta nos seus stories, né? Tira um print dos seus stories, para mostrar que você, né, postou no stories, e manda lá para o Galvão, para a coordenação do curso, para ganhar a lista instantânea, beleza? Não esquece de fazer isso, não. Listinha completa para vocês, tá? Mais gente chegando. Pessoal, olha só. A proposta é a seguinte. Vou voltar aqui em cima. No fim da aula, a gente vai... Eu compartilho isso com vocês, tá? Eu vou mandar esse material com vocês. Eu curto muito dar aula construindo material junto com vocês, né? Em live mesmo. Não sou muito fã de slide, não. Mas a gente vai falar de calorimetria e cinemática, né? Às vezes, coisas muito longe, mas são 2 temas aí que sempre estão aparecendo, né? E esse segundo EQ não vai ficar diferente, tá? Pessoal, eu mesmo peguei as provas antigas até 2017, né? Apesar que pré-pandemia, pós-pandemia, o UERJ é muito diferente, né? Fiz um levantamento dos conteúdos aí, ó, tá? Só para a gente ter noção do que costuma cair desde 2017. Valeu. Olha só, cinemática, gente, 19,1%, 20%, né? 5 questões, uma é cinemática. E a gente sabe disso. A cinemática está na sua prova. E se não tiver no meio de outras questões, tá? Eletrodinâmica, circuito, sempre aparece. Caiu uma questãozinha no primeiro aqui, que não foi tão difícil, tá? Já apareceu questões mais difíceis de eletrodinâmica, mas é um assunto que com certeza está na sua prova. Uma questão de cinemática, uma questão de eletrodinâmica é de lei, tá? As outras questões que ficam variando, né? A gente tem aí, ó, calorimetria, 11%, depois de eletrodinâmica, é dinâmica e calorimetria. Só que dinâmica, muita coisa é dinâmica, né? Dinâmica é um guarda-chuva muito grande, né? Forças, leis de Newton, tudo está aqui em dinâmica. Então, calorimetria é um assunto que pode aparecer. Caiu a questão de termometria no primeiro EQ, né? Mas calorimetria pode aparecer, tá? Pode aparecer nesse aqui. Por isso que eu vou falar dela, tá? Tranquilo? Então vamos começar? Pessoal, seguinte. Vou começar a falar de calorimetria. Não sei, né? Que são os diversos. E no decorrer, boa noite. No decorrer da aula, pode me parar, pode tirar dúvida, tá? Não tem problema, não tenha vergonha, tá? Obviamente, calorimetria é um assunto muito denso, muito extenso, e eu vou falar dos pontos que você precisa para fazer as questões da prova, né? Esse é o intuito desse aulão. Tranquilo? Então vamos lá. Eu quero começar falando de 2 tipos de calores, né? A gente tem quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente, tá? O que você precisa saber? 2 coisas. O que é, né? Quando usar e a fórmula. Gente, o ERG é fórmula. As questões não são difíceis em si. É fórmula. Se você esqueceu a fórmula, fica difícil, tá? Então, ó, calor sensível e calor latente, tem que lembrar das fórmulas. O que é quantidade de calor sensível, né? Esse QS que eu coloquei aqui. Esse QS, gente, é uma quantidade. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Vou fazer de, sei lá, ele vai aparecer quando?
quando rolar uma variação de temperatura. Então, quando seu sistema sofreu variação de temperatura, tanto para mais quanto para menos, né? Tanto quanto ele esquentar quanto resfriar, você pode usar a quantidade de calor sensível. E toda vez que varia a temperatura do sistema, né? De brinde vem junto, não pode ter mudança, não há mudança de estado físico, tá? Então, exemplo, quero esquentar uma água para fazer um chá. Vou levar ela de 10 graus Celsius para 80 graus Celsius, que seja, né? Então, você está variando ali de 10 para 80, e você não mudou o estado físico da água. Então, toda vez que você está variando a temperatura, não está tendo mudança de estado físico, tá? Então, você tem que saber identificar essa sua questão. O que está acontecendo, ok? Então, quando isso acontece, você pode usar a quantidade de calor sensível. A forma de quantidade de calor sensível é a seguinte. A gente gosta de chamar de quimacete, né? O famoso quimacete. O que é o quimacete, gente? Massa, calor específico e variação de temperatura. Calorimetria é um dos conteúdos mais inclusivos, né? Ele aceita várias unidades de medida, mas vou colocar padrão e a mais comum, tá? Ó, a massa, né, M, vai ser a nossa massa. No sistema internacional, tem que estar em quilo. A massa tem que estar em quilo, tá? Quilograma. Mas é muito comum a gente usar também em gramas. Muito comum. Às vezes até mais comum nas questões, tá? Mas depois eu vou te falar como você decide qual você vai usar. O ΔT é a variação de temperatura, né? Lembrando, delta é variação. Final menos inicial. Variação de temperatura. Tá? Para a gente aqui, é os Celsius mesmo. A gente não vai fugir muito disso, não. Tá? Em graus Celsius. Na UERJ, ele não vai pedir para você fazer essa transformação no meio de uma questão de calorimetria. Seria raro. Tá? E a estrela dessa fórmula, que é o Czinho, né? O calor específico. Ele é o boss aqui, gente. Ele que manda. Tá? Você não é obrigado a saber nenhum calor específico de cabeça. São dados tabelados. Calor específico da água, do gelo, do chumbo, do cobre. Você precisa saber isso. Isso é dado para você, tá? Você tem que saber usar. O calor específico, gente, ele pode ser dado no sistema internacional. Joules por quilo graus Celsius, tá? Que não é tão comum, mas pode aparecer, porque é o sistema internacional. Ou mais comum, caloria por grama graus Celsius. Então, isso aqui vai decidir se você vai usar sua massa em quilos ou em gramas. Qual calor específico a questão te deu? Te deu com essa unidade ou com essa unidade? Aí você vai decidir. Vou usar em quilos ou vou usar em gramas? Tá? Lembrando, gente, joules e calorias são unidades de calor, são unidades de trabalho, são unidades de energia. Lembrando que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Essa transformação ele também te dá na questão. Beleza? Mas o que é o calor específico em si? Né? O calor específico, gente, é uma grandeza, é uma característica do corpo, né? Que vai falar o quão fácil ou quão difícil é variar a temperatura desse corpo, né? A quantidade de calor que você precisa para variar a temperatura desse corpo. Pensa num fio de metal e um fio de nylon. Qual você acha que varia a temperatura mais fácil? Qual que esquenta mais fácil? Eu sei que todo mundo vai falar que é o de cobre, né? Por quê? Porque o cobre ele precisa de pouco calor para variar a temperatura dele. Com pouca quantidade de energia, ele já varia a temperatura. Então, o calor específico do cobre é baixo, porque precisa de pouca energia. O do nylon é alto, eu não sei, né? Pode ser comparar cobre e água.
O do cobre eu não lembro de cabeça, mas o do alumínio é 0,22, se eu não me engano. E da água é 1, né? Então, olha a diferença, pra você ver. Então, faz essa diferença no quão rápido o material é aquecido, né? Ou resfriado. Então, o calor específico está associado a isso. Não me lembro da UERJ cobrando isso conceitualmente. Basicamente, é no meio da fórmula mesmo, tá? Então, ele vai te dar essa informação do calor específico. Tranquilo? Até aqui tudo bem, gente? Deu para entender quando usar a fórmula e as unidades medidas, gente, é o tchan aqui. Porque se você não transforma, você vai errar a questão, tá? A água tem um dos maiores calores específicos? Sim, exatamente. Por isso que você entra de noite na piscina, a água está quentinha, né? Ela demorou a esquentar. Ela demora a esfriar, né? Por exemplo, o calor específico da água é 1 caloria por grama Celsius. O do gelo, que eu sei de cabeça, estou fazendo o que eu sei de cabeça, tá, gente? 0,5 caloria por grama Celsius, né? Então, assim, isso aqui é tabelado. Você não precisa se preocupar, tá? Petra tá certo. O outro calor vai ser literalmente o contrário. Você vai usar ele quando não tiver variação de temperatura, tá? Quando não há variação de temperatura. E quando que um corpo não varia a temperatura? Entenda, gente, que quando um corpo recebe calor, ele tem duas opções. Ao receber calor, ele pode ou variar a sua temperatura, né, normalmente aquecendo, ou ele faz uma mudança de estado físico, tá? Ou um ou outro, ele não faz os dois ao mesmo tempo, tá? Então, quantidade de calor latente vai ser usado quando ele optar por fazer a mudança de estado físico, sem variar a temperatura. Então, aqui vai ter uma mudança de estado físico. De estado físico. Tá? Uma mudança de estado físico. Então, seria o contrário lá de cima, né? Cada situação, uma é o contrário da outra. Qual a fórmula? Ó, essa fórmula eu já ouvi de tudo, tá? QL, que é a quantidade de calor latente, M vezes L. Já ouvi que moleza, já ouvi que mole, já ouvi que mel, né? Você pode usar o que você quiser. Você tem que lembrar essa fórmula, tá? Q igual a M vezes L. Ok? Simples. O que a gente vai fazer? Pega M, que é a massa, né? Não vou explicar novamente. E vai ser o nosso L aqui, ó. Quem é nosso L? L vai ser a mesma coisa que o calor específico, só que aqui ele tem outro nome. Ele chama calor latente. Também é uma constante, também é tabelado, tá? E ele é tabelado para cada substância, quando ela está mudando de estado físico, né? Unidade de medida, joule, né, por quilo, ou caloria por grama, né? Aquela velha discussão. Quem que é o calor latente, né? Vou te dar alguns exemplos aqui, ó. O L de fusão do gelo. L de fusão do gelo. Gelo para água, nesse processo de fusão. Ele vale 80 calorias por grama. O que quer dizer isso? Gente, a unidade conversa com você. Quer dizer que para fazer a fusão do gelo, você precisa de 80 calorias para 1 grama de gelo derreter. Entendeu? Isso é o calor latente. É a quantidade de calor que é necessária para que você tenha a mudança de estado físico. Ok? Então, ó, outro exemplo. L de vaporização. Vaporização da água. Água se tornando vapor. 540 calorias por grama. Então, cada grama de água precisa de 540 calorias para fazer esse processo, né, de vaporização. Esses dados aqui, esses dois, são os mais usados disparados.
tá? Das questões. São esses dois aqui. Tá? O ponto de fusão da água e de ebulição da água, o ponto de fusão do gelo e, fusão, e vaporização da água são temperaturas comuns do dia a dia, né? Muito difícil te dar o calor latente de um metal, né? Latente de fusão, por exemplo, porque não é muito nosso dia a dia. Então, é simples. Você vai ler a questão, vai decidir o que está acontecendo com cada material, tá? E você vai fazer a sua escolha de que tipo de calor você vai fazer, tá? E antes de passar nessa equação aqui, na verdade, acho que dá para fazer aqui uma ideia que é de equilíbrio térmico, tá? Equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, gente, é um estado que o sistema chega onde a temperatura dos corpos é a mesma. Por exemplo, você faz isso, leite frio e café quente. Né? Você mistura o café, sei lá, 60 graus Celsius, o leite a 20 graus Celsius. Né? Isso vai chegar em qual temperatura final? Sei lá, 30 graus Celsius. Né? Então quer dizer que seu sistema todo, tanto o leite quanto o café, está a 30 graus Celsius. Eu falo que o sistema entrou em equilíbrio térmico. Né? Então, equilíbrio térmico é o estado no qual os corpos de um sistema chegam na mesma temperatura. Não, não vai caber aqui. Só fazer assim, ó, para não ficar tão feio. Tá. Fica melhor, né? Então, normalmente, é essa temperatura de equilíbrio térmico que ele vai pedir para você na questão. Questão de calorimetria, normalmente, é isso. É o nosso alvo. A gente tem que buscar que temperatura é essa. Tá? E para a gente chegar nessa temperatura, a gente usa a equação, está escrito errado aqui, faltou um A agora que eu vi. Equação. Equação. Opa, equação. Pronto. Da calorimetria. O que acontece aqui, gente? A equação da calorimetria, ela vem para falar para a gente sobre estados energéticos, né? Sobre a energia do sistema. Então, basicamente, ele vem falar de conservação de energia. A energia ela não pode ser perdida, ela não pode ser gerada. Né? Basicamente, um corpo que perde energia, o outro tem que ganhar essa energia. Então, para ter um rigor matemático, a gente usa assim, ó, somatório. Isso aqui é uma letra grega que representa somatório. Somatório de calor é igual a zero. Você não precisa usar desse jeito, né? Para que usar as coisas desse jeito? Então vamos usar da forma melhor, né? Que é a seguinte: calor recebido, mais o calor cedido tem que ser zero. Qual a vantagem de usar a fórmula desse jeito? Aqui, você não precisa ficar se preocupando com o sinal, que recebido é positivo, cedido é negativo. Só calcula os dois, joga na fórmula, soma, igual a zero. Você vai chegar na equaçãozinha do primeiro grau, simples de resolver. Então, basicamente, essa equação ela vai dar, né, o arremate final da questão. Vai ser o último passo que você vai fazer. Tá? Vai somar os dois calores, igual o exemplo que eu dei do café e do leite. Né? Se o café está quente e o leite frio, o café quente cede calor para o leite frio, que recebe esse calor.
Então, eu calculo de cada um, somo e tem que dar zero. Tem que igualar a zero. Tranquilo, pessoal? Tranquilo essa ideia? Podemos ver como é que fica. Podemos ver como é que fica nas questões. Depois eu tiro essa folha branca aqui. Ó, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Ó, questãozinha da UERJ. UERJ 2025. Para variar em 60 graus a temperatura de M quilogramas de água, então aqui eu não sei quem é a massa, mas eu sei quem é a variação de temperatura. M quilogramas de água, foi utilizada toda a energia produzida pela queima de 100 gramas de etanol. Para essas condições, considere os seguintes valores. Então, ele dá para a gente aqui, ó. O poder calorífico do etanol igual a 30 quilojoules por grama. Então, a cada grama de... Ó, o que está falando para você? Cada grama de etanol dá para você 30 quilojoules. A gente tem 100 gramas, basta a gente fazer uma regrinha de 3, né? Fazer uma regrinha de 3. O calor específico da água, ó, lembra que eu falei que era 1 caloria por grau Celsius? Aqui ele está dando em joules, né? 1 caloria é 4,2 joules. Então, ó, ele deu, gente, numa unidade incomum. Ele deu joule por grama. Normalmente é joule por quilo. Então, se ele me deu aqui, ó, assim como aqui em cima, eu posso usar os calores em joule e minhas massas vão sair em gramas. Não preciso me preocupar. Basicamente é isso, tá? Então, vamos lá. O valor de M em quilogramas é aproximadamente igual a... Beleza. Eu vou queimar etanol. Esse etanol queimado dá energia para a água variar a 60 graus. Então, ó, basicamente é isso aqui, ó. Eu tenho a folha toda? Tenho, né? A queima do etanol gera energia suficiente para aquecer a água. Aquecer a água. Então, que fica nítido quem é o cedido e quem é o recebido. Cedido é pelo etanol, recebido é pela água, né? Aqui vamos fazer então. Qual que é a energia que esse etanol vai ceder para a gente? Ele vai ceder, aí pode fazer, né? Regra de 3 se você quiser. Ó, eu sei que 30 quilojoules de etanol é para 1 grama. Só que a gente tem 100 gramas de etanol. Então vai ser para quanto de quilojoules? Né? Multiplique cruzado. X vezes 1x, 100 vezes 30, 3.000. 3.000 quilojoules. Então, 3.000 quilojoules vão ser cedidos para a água, para aquecer a água, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Essa água vai pegar esse calor, né? Essa água vai pegar esse calor e vai variar a temperatura. Variação de temperatura. E é aqui que você escolhe calor sensível ou calor latente. Se está variando a temperatura, não tem mudança de estado físico, eu vou usar calor sensível, tá? Calor sensível. Beleza? Calor sensível. Calor sensível, que macete. Então, vamos lá. Calor sensível, MC delta T. Qual a energia que vai ser usada? 3.000 quilojoules, né? A massa, ele falou que é Mzinho, é o que eu quero saber. Calor específico da água, ele falou para a gente que está 4,2 joules por grama, né? Joules por grama. E depois eu vou transformar ali, tá? 4,2
joules por grama. E a variação é de 60. Tá? Tranquilo? Beleza. Vamos fazer essa conta aqui. 3.000 igual 60 vezes 4,2. Ou, na verdade, a gente pode cortar aqui, né? 0 com 0. 6 com 300 fica 50. 4,2 M. Né? Agora a gente divide 4,2, 50 por 4,2. Tá? M vai dar 11,90 quilogramas. Porque aqui estava em quilojoules. Então, que dá em quilogramas. Essa é a resposta. Tá? Então, vão ser queimados, né? Vão ser aquecidos 11,90 quilos de água. Vamos ver se tem essa resposta, né? O valor de M em quilogramas é aproximadamente. Se a gente achou 11,9, a gente marca 12. Então, 100 gramas de etanol conseguem variar 60 graus Celsius, né? De 12 quilos de água. 12 litros de água, né? E a gente acha a resposta da questão. O que vocês acharam? Fácil, médio, difícil? E aí? Alguma dúvida, gente, na questão? Tranquilo? Normalmente cai questões mais fáceis que essa ainda. Mas aqui, ó, aqui a gente precisou de uma lógica matemática, né? Para a gente fazer essa regra de 3 e entender para onde vai esse calor. Vamos fazer outro, então. Já que vocês estão bons, vamos fazer outro. Esse aqui já é um pouquinho mais chatinho, mas dá para fazer, né? O ERG 2022. Vamos lá. Deixa eu passar isso aqui para cá. Tá. Após o processo de usinagem, uma peça de alumínio com massa de 500 gramas atinge a temperatura de 80 graus Celsius. Tá. Para ser manuseada, essa peça é imediatamente imersa em um recipiente que contém 1.000 gramas de água a 22,2 graus Celsius. Tá, vamos anotar os dados que a gente tem, né? A gente tem que o alumínio, a gente tem dele a massa, que é 500 gramas, e ele vai estar aqui na temperatura inicial de 80 graus Celsius. Aí você vai colocar ele dentro de água, né? A água, fazer aqui em cima, a massa da água é 1.000 gramas e a temperatura da água, inicial da água, é 22,2 graus Celsius. O calor específico da água, ó, ele te deu em caloria por grama. Então a gente já está em casa, já está tudo em grama mesmo. O da água é 1 e do alumínio 0,22. Admita que só ocorre a troca de calor, né, entre a peça e a água. Nessas condições, quem vai ser a temperatura de equilíbrio térmico? Então, ó, fica nítido, né, gente, que o alumínio estava a 80 graus Celsius, ele vai, né, enfiar na água lá que estava 22, o alumínio vai ceder calor, a água vai receber calor. Então, a gente vai fazer esses dois. Eu gosto sempre de fazer um desenho, tá? Esse tipo de questão. Se você pega aqui, ó, sei lá, uma peça de alumínio, né? Alumínio, Al, se encontra a 80 graus Celsius, vai passar por um aquecimento e vai ser alumínio a uma temperatura final que eu não sei. Vai ter que deixar duas letras T para indicar a equação? Então, não, porque no final essas temperaturas vão ser iguais. Lembra do equilíbrio térmico? O alumínio estava 80. Ele vai chegar a uma temperatura que eu não sei, mas eu tenho certeza que vai ser igual da água também. Os dois partem, um parte de 80, o alumínio de 80, a água de 22.
mas eles se encontram um valor comum, que eu não sei ainda, eu quero descobrir. Beleza, Monteiro? Ah, sim. Sim, exatamente. Exatamente. Então aqui tem o alumínio, vai chegar uma temperatura, eu chamo de tesão. Né? Temperatura tesão, pode chamar de X, fica à vontade. Né? E eu tenho aqui a água. Né? Eu tenho água que vai ser aquecida. Né? Ela está a 22,2 graus Celsius e vai para a mesma temperatura tesão que eu não conheço. Mas eu sei que tem que ser a mesma, porque isso aqui ó, é devido ao equilíbrio térmico. Porque vai chegar esse momento que vai ter equilíbrio térmico. Só os dois participam das trocas, né? Então vamos lá. Ó, o alumínio está passando por uma variação de temperatura. Vai descer de 80 para T. Não sei quanto, mas vai variar. Ele não vai mudar de estado físico. Então, para o alumínio, a gente vai ter aqui o quê? Calor sensível, porque ele está variando a temperatura. Que macete para o alumínio. Tá? Qual a quantidade de calor do alumínio? A massa do alumínio, que é 500 gramas. Calor específico do alumínio, ele deu, ó, 0,22. 0,22. Tá? E a variação de temperatura? Lembra, sempre o final menos o inicial. Final, ele vai chegar na temperatura final T, mas partiu da temperatura inicial 80. Tá? Vamos fazer essa conta aqui, ó. 500 vezes 0,22 dá 110. Vezes T menos 80. Tá? A gente faz aqui a distributiva, fica 110 tesão menos 110 vezes 80. 0,088. Né? Para fazer essa continha aí. Tá, ficou em função de T, eu não sei. Deixa quieto, não consigo fazer mais nada aí. Vamos para a água. Tá? A água é o seguinte. Como a água também está variando a temperatura, de 22,2 para tesão, também é calor sensível, tá? Então, calor sensível, M, que macete, né? Delta T. Só que agora é para água. Calor sensível é massa da água. Ele falou que é 1.000 gramas. Calor específico da água, 1. E variação de temperatura da água é final, que é tesão, menos inicial, que é 22,2. Tá? Agora a gente faz essa conta. 1.000 vezes 1.000, 1.000 vezes T, 1.000T. 1.000 vezes 22,2 fica menos 22.200. 22.200. Beleza. Também não dá pra fazer nada. Então, ó, eu sei que esse aqui é cedido e esse aqui é recebido. Para o alumínio sair de 80 e para T, ele tem que ceder essa quantidade de calor aqui. Para a água sair de 22 e ir para T, ela tem que receber essa quantidade aqui. Tá? Então a gente vai, pega e usa a equação fundamental da calorimetria, né? Calor cedido mais calor recebido igual a zero. A gente usa isso aqui. Tá? Vou fazer com vermelho, fica mais destacado. Aí tanto faz qual ordem que você coloca, já que é uma soma, tanto faz, né? Então fica 110 tesão menos 8.800 mais, né? Vou colocar o parênteses só para separar bonitinho mesmo. 1.000 tesão menos 22.200 igual a zero. Tá? Então vou lá. Quem tem T com quem tem T, né? Então aqui fica como 1.110 tesão menos com menos fica 22.200 mais 8.800. Gente, cuidado nessas contas. Porque essas contas, você vai no cantinho e faz,
Não tenta fazer de cabeça, tá? Porque você pode acabar errando. Essas continhas são... Mestre a gente errar isso, tá? 22 com 8 dá 30. Mais 800 com 200 dá 1.000. Então dá 31 mil, tá? Então fica menos 31 mil. O importante é acertar a questão. Passa para lá quem não tem T, né? T igual a 31 mil. Dividido isso por 1.110, né? Isso dá 31 mil dividido por 1.110. Isso dá aproximadamente 27,92 graus Celsius. Tá? Então, esse sistema todo vai para essa temperatura. Qual é aproximadamente 28. Chegamos na resposta, tá? Pessoal, alguma dúvida? Acharam mais fácil ou mais difícil que a outra? Ela é um pouco mais complexa que a outra, né? É mais chatinha. É mais chatinho. Porque se for errando sinal, continha aqui, você vai levando essa conta, né? Mas tá aí, né? São as duas últimas que apareceram aí na verdade, eu acho que tinha uma outra ainda. Nos EQs, tá? Se aparecer, talvez seja nesse tom mais para fácil, ok? Cai os dois tipos de calor juntos? Pode ser que sim, ô Maria. Pode ser que sim. Normalmente, Maria, o resultado é 28. Deu 27,92, Maria. E aí a gente marcou 28. Ele pediu aproximadamente. Beleza? Se cai os dois juntos. Então, pode ser que sim. Normalmente, as questões colocam água e gelo. Aí o gelo aquece, derrete, depois aquece mais. Só que aí essas questões ficam muito grandes. Não é a ideia de que é mais para a questão que vai fazer a prova aberta de física, aí que no nosso curso discursivo, aí eu trabalho essas questões. Mas pode ser que caia, por exemplo, vou te dar um exemplo. Foi uma boa pergunta até. Em vez de ser, por exemplo, aquecer a água, pode ser para derreter o gelo, né? Ou ele fala que a água está sendo a água está perdendo calor para derreter quanto de gelo? Então você usa que macete para a água, que está perdendo calor, e que moleza para o gelo, que está derretendo. Né? Então você escolhe o que você usa para cada corpo. Tá? Eu acho que acima desse nível aqui dessa questão, acho muito difícil cair na UERJ. É que, na discursiva, sim. Tá bom? Beleza? Então é isso. Pessoal, como eu falei, calorimetria tem várias questões, tem vários estilos de questões, né? Separei lá para vocês a listinha de exercício, né? Lembrando, tira print, posta no Stories, manda lá para o tio Galvos, para o Galvão, né? Para receber a lista de exercício, tá? Mas um básico geral são essas duas fórmulas, tá? Vai sabendo essas duas fórmulas. Se aparecer, tá? Espero que caia questões mais fáceis, né, do que calorimetria, mas se cair calorimetria de fato, que caia uma que você consiga fazer com a fórmula, entendeu? Então, que macete, que moleza, deu para a gente revisar. Mais alguma dúvida, gente? Vamos passar para uma certeza que vai ter na sua prova, então, que é a cinemática, tá? Vou até fazer de verde aqui. A cinemática, cara, eu tô com um pressentimento. Vamos ver se vocês concordam comigo. Não sei, eu posso estar brisando, né? Qual que é o rolê? Vocês fizeram o primeiro aqui. Vocês lembram dessa questãozinha aqui, não lembram? Perderam tempo nela? Arrancaram os cabelos, né?
Então, essa questãozinha é muito legal. O problema dela, qual que é? Não tem alternativa para marcar, tá? Eu vou fazer ela aqui. O que eu penso? Falei, cara, vai que, pô, anulou a questão, vai que eles cobram algo parecido de novo, né? Com essa ideia das equações, de igualar as equações. Então, eu vim trazer mais nesse sentido. Vamos trabalhar com as equações de movimento. Até com um teor um pouco mais matemático da coisa. Porque se não for isso, vão ser questões sistemáticas mais básicas. Vocês já estão acostumados, né? Mas hoje eu quero trazer a ideia de encontro, né? De igualar as equações de movimento. Bom? Só que para igualar equações de movimento, a gente tem que conhecer as equações de movimento, tá? Vamos lá. Aí tem dois sistemas, dois tipos de movimento. MRU e MRUV, tá? O MRU é o movimento retilíneo uniforme. Qual que é a característica marcante do movimento retilíneo uniforme? O movimento retilíneo uniforme, ele ocorre com velocidade constante. A velocidade nunca muda, ela é sempre a mesma, ok? A velocidade é sempre a mesma. Então, eu vou até colocar um pleonasmo aqui, tá? Não tem aceleração. Aceleração nula. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Tá? Então, se a questão falou de aceleração, você já não pode usar isso aqui. Tá? O que a gente vai ter de equação de movimento? A gente tem a equação suprema, né? Velocidade ΔS sobre ΔT. Mas, quando a gente quer usar no sentido de equação de movimento, a gente transforma essa aqui para S igual a S0 mais VT. Tá? Para quem não lembra, S é a posição que você quer descobrir, a posição que você vai estar. Ela que varia. Né? Com o passar do tempo, ela que vai variando. S0 é fixo. É da onde você começou. Ah, eu comecei da origem. Meu S0 é 0. Ah, eu comecei do quilômetro 1000 da BR. Então, 1000. Entendeu? Ele é fixo. E a velocidade é fixa também, né? Porque a velocidade é constante. Então, uma coisa que vai variar aqui é o S e o T, ok? Faz sentido. À medida que o tempo vai passando, o seu S, né, sua posição vai mudando, tá? Isso aqui é o que, gente? Equação de qual grau? Equação do primeiro grau, né? Gráfico é uma reta. O gráfico é uma reta, tá? Lembraram disso aqui? Tranquilo? O gráfico vai ser uma reta. Tá. Equaçãozinha do primeiro grau, bacana, de boa. Qual que é o lance que vocês costumam fazer? O erro fatal. É usar essa equação aqui, ou essa. Às vezes é mais fácil usar essa, tá? Mas isso aqui que é equação de movimento, equação horária de movimento. Equação horária das posições. Você não pode usar isso aqui embaixo. Normalmente vocês fazem isso. Então, não faz isso. Primeira coisa da sua questão, você vai ler ela, vai identificar. Tem aceleração ou não tem? Porque aí você consegue classificar MRU ou MRUV, né? O MRUV é movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a velocidade varia, né? Consequentemente, a aceleração diferente de zero. Então, existe aceleração. A aceleração positiva, você está acelerando, né? A aceleração negativa, você está freando, ok? Então, se na questão estiver freando, a aceleração é negativa. Tá. Quais são as equações de movimento? Vamos lá. A gente vai ter de posição de movimento mesmo, equação das posições, é S, é o sorvetão, né? S
é igual a esse zero, mais VT, mais AT ao quadrado dividido por 2. Esse é o sorvetão. Esse é o sorvete. Note que o sorvetão, ele é o sorvete, ó, a mesma coisa, né? Aqui é V0, V0T. Mais essa parte ali de aceleração. Então, você não pode usar isso aqui embaixo. Você tem que usar essa de baixo. Tem outra fórmula que é V igual a V0 mais AT, ok? V igual a V0 mais AT. E temos a famosa equação de Torricelli. V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Tá? Gente, essas três fórmulas, elas são, as três, as quatro, né? Elas são amadas por qualquer vestibular que você for fazer. Não é só a UERJ, não. Tá? Qualquer vestibular que você for fazer, você vai ter que usar isso aqui. E Torricelli normalmente é muito usado e a galera tende a errar. Então, fica atento com essa fórmula de Torricelli aí. Tá bom? Beleza? Aqui, essa é a equação horária das posições. Essa aqui, ó. Né? Ela seria uma parábola. Uma equação do segundo grau. Tá? Que é uma parábola. Uma parábola. Tá? Beleza. O que acontece, gente, nas questões? Existem três tipos de questões de encontro. O corpo A e o corpo B. O corpo A vai estar em MRU, o corpo B também em MRU. Aí eles vão e se encontram. Aí você vai usar para os dois a equação de cima, sorvete. Pode ser que o corpo A esteja em MRU, mas o corpo B esteja em MRUV. Aí você vai ter que igualar essa do corpo A com essa do corpo B. E pode acontecer tanto A quanto B estarem acelerados, estarem em MRUV, e você tem que igualar o sorvetão de um corpo, do corpo A, com o corpo B. Então, isso pode acontecer. Tranquilo? É comum esse tipo de questão. Alguma dúvida aqui, gente? Lembram dessas fórmulas? Tem muito mais coisa em cinemática, né? Mas, de novo, estou focando aqui no que a gente vai usar nas questões. Beleza. Olha só. Vamos refazer essa questão, né? Vamos entender como você faria qualquer questão parecida com essa, tá? Ó, o ERJ 2026, primeira Q. E o ERJ foi muito mãe, que ela te deu um desenho ainda, cara. Tá? A questão não é obrigar a te dar um desenho. Se a questão não te deu desenho, gente, eu te imploro, faça um desenho. Ajuda muito. Em um túnel com extensão de 720 metros, os trens 1 e 2 se deslocam a velocidade constante. Então, olha, os dois estão em MRU. MRU, MRU. E velocidade 72 km por hora e 43,2 km por hora. Aqui você já tem que ficar um pouco atento. Ele te deu o tamanho do túnel em metros, mas está te dando as velocidades em quilômetro por hora. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Tenho que transformar. Alguém lembra como é que transforma isso aqui? Como é que transforma quilômetro por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. Quem nunca lembra, gente, pensa o seguinte: quilômetro é grande. Para transformar para um metro que é pequeno, você tem que dividir para ficar menor. Entendeu? Eu penso assim. Agora, se quiser ir do metro para o quilômetro, aí você vai multiplicar. Tá? Então, daqui para cá, multiplica. Então, aqui divide por 3,6. Aqui multiplica por 3,6. Tá? Beleza? Ok. Vamos lá, então, para a questão.
Como é que a gente transforma? Vamos transformar essas velocidades de uma vez. 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo. Pode fazer a divisão aí se você quiser. Tá? 20 metros por segundo. Vou colocar assim. 43,2, eu não sei não. Eu vou fazer na conta aqui. Eu vou fazer na calculadora. No dia você faz, né? Você faz no lápis. Dá 12 metros por segundo. Tá? Uma dica para quem não sabe. O 72, ele é muito comum, tá? Quando você vê 72, 108, 54, são os números mais comuns que normalmente você vai ter que transformar, tá? Porque são múltiplos aí de 3,6. Beleza? Então, já liga o alerta com o 72, o 108, o 54, o 36, né? Já liga o alerta aí. Cada trem entra por uma extremidade oposta do túnel, ao mesmo tempo, como mostra a figura, né? Com relação à extremidade A, onde que eles vão se encontrar, né? Os pais vão se encontrar aqui. Ah, tá, mas qual a distância do ponto A? É isso que ele quer, tá? Ó, o que eu já sei daqui de cara? Como o 1 está mais rápido do que o 2, eles não vão se encontrar no meio. Se eles tivessem a mesma velocidade, eles se encontravam no meio. Mas como o 1 está mais rápido, vai ser um pouco depois do meio. Então vai ter que ser aqui 360, aqui 360. Metade, metade. Então tem que ser uma resposta menor que 360. Beleza? Só que você não tem essa resposta. Ó, você não tem essa resposta. Quando eu fui fazer essa questão, foi que eu fiquei assim, ué, buguei, né? Depois que fui ver que foi anulada. Assim, aí fui passei para outro, depois eu vejo isso. E foi anulada mesmo. Então aqui você já conseguia matar a questão, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer a questão de fato. Você quer saber onde existe encontro? Essa palavrinha aqui, gente, é igualar equações. Pô, porque uma equação fala a posição de um, a outra equação fala a posição do outro. Para você encontrar, né? Desde que não seja virtual, até hoje você tem que estar na mesma posição, né? Então você tem que igualar as posições. Então, o nosso primeiro passo vai ser: vamos fazer as equações para cada corpo. O trem 1. Trem 1. Como é que eu faço isso aqui, gente? Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um eixo X aqui, ó. Eixo X. Eu vou chamar aqui no início de 0. Então, o final vai ser 720. Né? O final vai ser 720. Então, o trem 1 começa em qual posição? Ele começa na 720. Né? Então, a posição inicial do trem 1, 720 metros. Tá? Qual a velocidade do trem 1? A velocidade do trem 1 é, ele falou que é 20 metros por segundo, né? 72 km por hora. Só que, como ele está indo para trás, o X é positivo para lá, e você está vindo para trás, o trem 1 está vindo para trás, a velocidade é negativa. Se você não coloca negativa, vai dar errado, tá? Tem que ser negativo, porque o trem está vindo para trás. Ah, professor, se eu tivesse escolhido o X para lá, aí seria positivo, e do trem 2 seria negativo. Daria a resposta, tá? Então, como é que a gente monta a equação do trem 1? Posição do trem 1 é igual posição inicial do trem 1 mais velocidade do trem 1 vezes o tempo. Vamos agora substituir. Posição do trem 1. Posição inicial, 720. Velocidade, menos 20. Menos 20t. Essa é a posição do trem 1. Tá? O trem 2. Trem 2. Posição inicial. O trem 2 começou na entrada, né? Que eu chamei de 0. Posição inicial é 0. Velocidade do trem 2 deu 12, né?
12 metros por segundo. 42,3, né? 43,2 km por hora. Vou montar a equação deles. Pessoal, como eu sei que eles estão com velocidade constante, MRU, eu estou usando sorvete. Por exemplo, se o trem 2 estivesse em MRUV, eu usaria aqui o sorvetão. Aí eu ia igualar as duas e chegar na equação do segundo grau ia ter que fazer básica, tá? Então, só fica atento. Então, a posição do trem 2 é posição inicial do trem 2 mais velocidade inicial do trem 2, velocidade do trem 2, vezes o tempo. Eu estava substituindo o sorvetão, de tanto que eu falei. Tá aí. Qual vai ser a substituição? Posição do trem 2 é posição inicial, 0, mais velocidade, 12 vezes t. Então, é S2, 0 mais 12t, 12t. Tá aí, né? Então, no encontro, para ter encontro, a gente tem que a posição 1 tem que ser igual à posição 2, né? Posição 1 igual à posição 2. Então, a gente faz o seguinte, S1 igual a S2, S1, 720 menos 20t, S2, 12t. Passa quem tem t para um lado, quem não tem para o outro. 20 vem positivo, mais 12t. 720 é igual a 32t. 32t é igual a 720, t 720 dividido por 32. Aí você faz essa conta, você pode ir dividindo do jeito que você quiser, ok? Isso dá 22,5 segundos, porque as velocidades estão em metros por segundo. Eu não achei uma posição, eu achei o tempo que eles gastam para se encontrar. Então, como é que eu faço para achar então posição? Substitui em qualquer uma das duas, né? Então, eu vou substituir aqui, que é mais fácil. Então, né? Se é 12t e o t é 22,5, S2 fica 270 metros. Se você substituir aqui, também vai dar 270 metros. Então, ó, o encontro deles se deu na posição 270 e demorou 22,5 segundos para isso acontecer, tá? E não tem resposta. Esse foi o problema. Não tem resposta, ok? O que ele queria fazer, talvez, era, se ele trocasse esse aqui por B, né? Aí a resposta seria 720 menos 270, que dá 450. Acertaria, né? Aí daria para fazer, ok? Mas, né, um erro de estação anulou a questão. Né? Mas ainda bem que eu vi muita gente errando isso aqui. Se perguntasse a posição, exatamente. Então, cuidado. Quando você faz a igualdade das equações, você acha o tempo que gasta para ter esse encontro. Se você quiser saber a posição, tem que voltar e substituir em uma das duas. E se uma das duas fosse sorvetão, na hora de encontrar aqui, ó, a gente chegaria na equação do segundo grau. Teria que fazer o Bhaskara para achar os tempos. Tá? Alguma pergunta, gente? Eu fiz ela porque vai que aparece uma questão de encontro, já que essa aqui foi anulada, entendeu? Então, não esqueça as equações de movimento. Eu tinha acertado antes e achei que estava errado. Cara, eu tive aluno que falou assim, Cabide, eu fiz, e estava dando 270 e não tinha que marcar, eu estava achando que eu estava errando e foi perdendo tempo na prova, né? Isso é ruim, né? Mas acontece, gente. Errar é comum, tá? Vestibular também erra, não tem problema. Beleza? Ó, trouxe essa questãozinha aqui, ó.
o ERG 2014 para gente. Olha só. O ERG recicla muita questão, tá? Quem faz o curso com a gente aqui, eu sempre mostro. Principalmente a discursiva, né? Olha que desse ano e esse ano. É literalmente a mesma questão. Só muda os valores e o que ele está pedindo. Então, estudar por prova antiga é muito bom. Beleza? Vamos lá. O ERG 2014. Em um longo trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 quilômetros e um caminhão a 60 quilômetros por hora. Beleza. Ambos no mesmo sentido. Não me deu desenho. Olha como é que a UERJ de 2014 era mais malvada, né? Então, ó, não precisa ser um exímio, não, gente. Né? Faz aqui, ó. Sei lá. O carro e o caminhão. O carro é menorzinho, o caminhão é maior. Tá. Beleza. Ah, o automóvel está a 80 km por hora e o caminhão a 60. Ambos no mesmo sentido de movimento. Em determinado instante, o automóvel encontra-se a 60 quilômetros do caminhão. Tá, então o caminhão está na frente. Tá, o caminhão está na frente. Eu acho, né? O caminhão está na frente. Então, ó, ele está com velocidade, vou chamar de. Pior que ele chamou de automóvel, vou chamar de velocidade A de automóvel. VA de 80 km por hora. Olha o que eu vou fazer. O que eu fiz aqui, gente? Eu pensei, poxa, será que eu vou ter que transformar esse quilômetro por hora para metros por segundo? Aí eu olhei para o que ele está pedindo. Intervalo de tempo em horas. Ah, então não preciso transformar. Aí eu vi que a distância que ele me deu está em quilômetro. Então vamos usar tudo em quilômetro e vai sair tudo em hora. Eu não preciso transformar nada nessa questão. Tá? Então, velocidade A, 80 km por hora. E a velocidade B, 60 do caminhão, né? 60 km por hora. Vai ter um momento que vai ter uma distância de 60 km deles, né? Em determinado instante, o automóvel encontra-se 60 quilômetros atrás do caminhão. Quanto tempo vai ser necessário para que o automóvel alcance o caminhão? Vai ser basicamente isso. É a mesma questão, só que a gente vai fazer o seguinte: eu vou chamar aqui, né? Fazer o eixo X, né? Eu vou chamar aqui onde o carro está de zero. E onde o caminhão vai estar? Ele vai estar na posição 60. Então é como se eu tirasse uma foto desse momento que a questão está falando e eu escolhesse aonde o carro está é zero, onde o caminhão está é 60, já que tem uma diferença de 60 quilômetros entre eles. Bora fazer as equações, né? Então, ó, vou fazer para o carro. Como está todo mundo em MRU, né, que não tem aceleração, MRU, MRU, porque a velocidade é constante. E ele fala que o movimento é uniforme. Tá? Ambos no mesmo sentido. Beleza. Então, ó, o carro A, o automóvel, a gente vai ter SA é igual a S0 do automóvel mais velocidade do automóvel vezes o tempo. O caminhão, a gente vai ter algo parecido, né? Vai ser S do caminhão é a posição inicial do caminhão mais velocidade do caminhão vezes tempo. Como é que a gente substitui? Vamos lá. Posição final do automóvel é igual a posição inicial do automóvel. Ele começou do zero. Por quê? Porque eu escolhi, tá? Mais velocidade inicial, velocidade do automóvel é 80. 80 vezes t. Então isso aqui dá 80t. Do caminhão, S do caminhão, posição inicial do caminhão, 60. Mais a velocidade dele é 60 km também, por hora, vezes t. Pessoal, repare que as duas velocidades minhas são positivas, né? Por quê? Porque elas estão seguindo para o sentido positivo que eu adotei. Elas estão para o mesmo sentido, tá? Se o caminhão tivesse vindo para trás, eu colocaria aqui menos 60, tá? Então, cuidado com isso. Então, tá aí, ó. Equação de movimento, equação horária das posições, né? Tanto para o caminhão quanto para o automóvel.
Como eu quero o encontro é quando SA é igual a SC. Então, vamos lá. SA igual a SC. Vai ficar 80T igual a 60 mais 60T. Passa 60T para lá, igual a 60, né? 20T igual a 60. Quem vezes 20 que dá 60? 3 horas. Muita coisa, né? Muita coisa. Só que. Ah, ele pediu tempo mesmo, ele não pediu a posição, não, né? Ele pediu tempo. Olha lá, ó. Acabou. Ele pediu tempo. Se fosse a posição de encontro, como é que eu fazia? Eu ia pegar, sei lá, hoje, SA 80 vezes 3, que dá 240 metros. SC 60 mais 60 vezes 3, que dá 60 mais 180, que também é 240 metros. Desculpa, quilômetros, gente. Quilômetros. Então, eles se encontram depois de 3 horas, isso aí, e na posição 240. Então, essa questão, supõe, ele pode pegar essa mesma questão esse ano, segundo aqui, de 2014, trazê-la para cá, mudar os valores das velocidades e da distância entre eles, e em vez de pedir o tempo, te pede a posição. É a mesma questão, entendeu? E essa questão ela é clássica, é um clichê, tá, gente? Qualquer faculdade, qualquer vestibular que você for prestar, vai ser a mesma coisa, tá? Não tem como muito fugir disso, não. Alguma dúvida disso aqui, gente? Se cair uma dessa, vocês fazem? Faz, né? Top demais, tá top. Para a gente finalizar, eu acho que peguei essa aqui, ó. Essa aqui só para ficar a pulga atrás da orelha, eu falei, vou levar isso aqui, tá? Ela é uma questão que ela apareceu na UERJ 2018, né? E o UERJ ama gráfico. Então, eu falei, vou comentar com os meninos. Se tiver tempo, eu comento. Então, vamos lá. A gente tem 10 minutinhos ainda. Ó, o UERJ 2018. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme o gráfico. Então, ó, olhar viciado já em olhar unidades dos gráficos. É velocidade por tempo. Então, eu tenho uma velocidade que está variando com o tempo. A velocidade está aumentando conforme o tempo passa. Então, com certeza, o movimento é acelerado. É sorvetão, tá? Beleza. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t é... Aí tem as funções. Ó, eu sei que vai ter que ser S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, olhando para as alternativas, não tem ninguém que fica sozinho. Então, possivelmente, ele considerou esse zero como zero. É da onde ele partiu da origem. Então, eu preciso saber quem é meu V0 e quem é meu A. Né? Pessoal, de cara. Sim, repito. Ô, Júlia, você nota que a velocidade ela está variando conforme o tempo passa. Se ela fosse constante, ficaria assim, ó. Aí seria MRU. Mas como ela está variando, velocidade variando, é MRUV. Entendeu? Pessoal, de cara, quem é a velocidade inicial aqui? De cara. Como é que eu sei isso? 5, exatamente. Da onde começou. Então, 5 metros por segundo. Ok? Beleza. Falta o A, cara. Falta o A. Aí eu já olho para a minha alternativa e já consigo já tirar alguma coisa. Esse 20 sai. Porque o 5 vai ter que ficar com T. Né? 5T. Vamos lá.
Quem é a aceleração? Aí que vai. Você pode usar a fórmula de aceleração, você pode usar a tangente da inclinação, você pode usar o que você quiser. Mas, pelo amor de Deus, acha essa aceleração. Vamos achar a aceleração do jeito mais legal? Ó, a aceleração, vou usar rosa também, é delta V sobre delta T. Vamos pegar a variação de velocidade? Ó, isso vai ser velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Quem são os tempos? A gente pode pegar qualquer ponto. Vamos pegar o início e o fim. Quem que é o tempo final? 12. Menos. Quem é o tempo inicial? 0. Quem é a velocidade final? Quando o tempo é 12, a velocidade é 20. E quando o tempo é 0, a velocidade é inicial, é 5. Então fica 20 menos 5, 15, dividido por 12. Né? Isso dá, divide por 3, 5 sobre 4. Né? 5 sobre 4 é 1,25. Ok? Então a aceleração é 1,25 metros por segundo ao quadrado. Então agora a gente monta a equação. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. S vai ser, posição inicial não tem, né? V0 é 5 vezes o T mais. E eu sei que a aceleração é mais porque ela deu mais e porque a reta está crescente, né, gente? Quando a reta é crescente, aceleração positiva. Você está acelerando. Quando a reta é decrescente, aceleração negativa. Você está freando. Então aqui é mais mesmo. Oh, já dá para marcar, né? 1,25, que é a aceleração, t quadrado sobre 2. Então, o S vai ser 5t mais 1,25 dividido por 2 é 0,625. 0,625t quadrado. Tá? É uma questãozinha que você consegue fazer só com matemática. Quem é bom em matemática, não precisa nem da física aqui. Mas, né? Quem sabe física sabe esses truques mais rápido. Ok? Então, tá aí a questãozinha. Tá? 5t mais 0,625. Pessoal, alguma dúvida ficou? Você pode falar assim, professor, nossa, muita coisa aí eu não lembro, eu não sei. Pelo menos as fórmulas. Vá saber nas fórmulas, tá? Não, não. Luiz, que bom que você falou isso. Isso é um erro comum, tá? Ó, se eu substituir o t por 12 aqui, eu vou achar a posição quando estiver no tempo 12. Eu não quero a posição quando estiver no tempo 12. Eu quero uma fórmula. E para ser uma fórmula, ser uma equação, Luiz, eu tenho que deixar algumas variáveis. Eu deixo o S da posição que você vai achar e o tempo. Eles ficam para compor a fórmula. Se eu substituir eles, não vai ser uma fórmula, entendeu? O que você acha que pode cair no segundo EQ baseado no histórico? É complicado. Ô, Luiz, entendeu? Vou te falar, Luciano. Luiz, deu para entender? Tá. A gente está finalizando aqui, gente. O seguinte, uh, o que a gente pode esperar? Uma questão de cinemática e uma questão de circuitos, com certeza. A chance de não aparecer circuitos é muito grande, vai surpreender a gente se não aparecer. Esses dois, com certeza. Tá? Já caiu termometria no primeiro EQ, então não acho que cai agora. Por isso eu falei da calorimetria. Tá? Outro ponto, quem já faz o curso com a gente, né, já vai ver esse último simulado que a gente fez, caiu o circuito no primeiro EQ, mas circuitos é igual cinemáticas, cai sempre, entendeu? A termometria que caiu e eu acho que não vão repetir. A chance de não cair circuito é muito baixa. Circuito sempre aparece. Quem vai fazer nosso simulado aqui, o último simulado do curso, vai ver quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento. Faz uma leitura depois sobre isso. Pode ser que apareça. Voltando aqui, deixa eu ver. Não é de cair tanto, mas
Aparece de vez em quando, nossa, quantidade de movimento, 8%, né? Comparando com as outras, pô, né? Junto com a hidrostática e energia, aparece bem, entendeu? Então, assim, é para você levar em consideração. Esse magnetismo aqui, gente, caía muito antigamente. Hoje em dia não cai mais magnetismo na EQ. Cai na aberta, né? Mas eu falaria eletrodinâmica, né? Circuitos, cinemática, calorimetria, quantidade de movimento, tá? Talvez uma hidrostática que não apareceu, ela possa aparecer aqui, não sei. Talvez uma questãozinha, porque já caiu forças, caiu dinâmica, né? Fazer os vetores lá era fácil, mas caiu. Não sei se cairia outra coisa com forças. Talvez trabalhe energia ou hidrostática. Mas basicamente seria isso, tá, gente? Sobre leis de Newton, será? Então, pode ser que sim, mas já caiu forças. Eles iriam repetir novamente, repetir, né? Esse tópico de dinâmica, que leis de Newton está aí dentro. Pode ser que sim? Pode. 6% de chance, né? Mas, se fosse eu fazendo a prova, eu não colocaria de novo. Mas pode ser que sim, dê uma lida, tá? Dê uma lida. Pessoal, estamos conversados, deu para entender, tranquilo? Pessoal, quem quiser, né, depois trocar ideia com o Galvão, né? Professor Galvão de Geografia. Esses aqui são alguns alunos, né? Teve vários outros alunos que foram aprovados com a gente. A gente está entrando com a turma de discursiva. Então, troca ideia lá com o Galvão. Vocês são convidados, né, para fazer esse curso com a gente, né, para conhecer o curso aí. Vai ser bacana ter vocês. Espero que vocês se deem bem com essa prova. Boa sorte para vocês. Vocês estão fazendo o passo de vocês que é estudar. E a gente vai ficar aqui na torcida, tá? Exatamente, ir atrás do A, entendeu? Às vezes por duas questões, uma questão ali. Então, quero ver vocês com a gente aqui, já focando no discursivo, todo mundo com nota A. Beleza? Pessoal, tchauzinho para vocês, foi um prazer. Eu já envio já para vocês esse material lá no grupo. Beleza? Tchauzinho, gente. Boa sorte. Até mais. Alô, boa noite. Até mais.